Gente, eu tô sem. Meu áudio tá péssimo. Não tô Boa ouvindo noite. vocês. Boa Um noite. pouquinho. Boa noite. Doutor Eber podia testar o áudio, né? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem. Vou pedir para vocês falarem alguma coisa aí, só para eu ver se. Oi. Ótimo. Agora sim. Boa noite, boa noite. Excelente. Bom, já estamos com 15, 17, 19, 21 pessoas. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso último encontro do ano. Para quem não faz parte da confraria, também boas-vindas. Esse é um convite para que vocês estão me ouvindo bem, né? Esse é um convite, já que eu faço para vocês se juntarem a nós. Esse grupo ele nasceu há quase 10 anos, completa 10 anos no ano que vem, com o propósito da gente trocar ideias e evoluir nas nossas estratégias com o conhecimento adquirido em conjunto. Por isso, nós fazemos mensalmente, pelo menos um encontro, para debater assuntos de interesse do grupo. E esse, como não podia deixar de ser, nesses últimos momentos do ano, em que a gente já tem aí um cenário político definido, tanto em nível estadual como em nível federal, entendermos um pouco pela ótica de quem trabalha com essa questão, né, trabalha com pesquisa, que é o nosso querido conselheiro Heber Capistrano Martins, que já está aqui conosco, para ele trazer as reflexões, o que ele tem visto em torno desses cenários, né, que estão aí e que vão, de certa forma, impactar as nossas vidas como cidadãos e também como empresários, como consultores, como professores, que é o público da confraria, né? Antes de mais nada, eu gostaria que passasse uma rodada bem rapidinha aqui, de cada um se apresentando, jogo rápido, nome, o que faz hoje e o que te trouxe à confraria, especialmente para aqueles que estão conosco pela primeira vez. Então, pode mandar bala. Boa noite. Meu nome é Daiane Nascimento, faço consultoria de marketing na Cartê. E teve muitos bons eventos esse ano pela confraria, ótimos, muitos que eu não consegui acompanhar, mas sem dúvida o do Dr. Eber é imperdível. E então estamos aqui. Uma boa noite a todos. Bom, boa noite, eu me chamo Gláucia. Eu estou voltando ao mercado, na verdade, aos últimos 4 anos eu era sócia de uma empresa e resolvi sair da sociedade e estou voltando para o mercado. E a confraria, na verdade, eu participei da criação dela há muitos anos atrás, né? E a gente acaba saindo um pouco do mercado. Como eu estou voltando para o mercado, nada melhor do que começar com o pé direito, né? Me atualizando de como andam as coisas aí. Obrigado pelo convite. Melhor escolha que você fez, hein, Glaucia? Boa noite, meu nome é Silvana Faquiano, eu sou consultora na área de gestão estratégica de pessoas e sou parceira, com muito orgulho, do Heber Capistrano. Bem-vinda, Silvana. Obrigada.
Boa noite, eu sou Karina Molim, sou consultora de marketing e sou mais uma parceira do Eber e da Central CM. Alguns convidados meus estão aqui, como o Osvaldo, da Agroamazônia, seja muito bem-vindo. Obrigado. Tem mais algumas pessoas aqui, acredito que vão entrar até mais tarde. Boa noite, meu nome é Maria Helena, eu sou confrade há 4 anos, eu gosto demais dessa turma, aprendo, me atualizo e tenho paixão pelo trabalho que a confraria faz. Hoje eu tenho a honra de estar com a Natália da Marquetry, que é uma parceira lá na Estância Bahia também, que nos atende, participando. Bem-vinda, Natália, espero que tudo que eu tanto falo da confraria também você goste. É uma honra estar ouvindo o professor Eber de novo e agradecer ao presidente Tarley por nos propiciar esse encontro de final de ano aqui. Tá? Eu sou jornalista, mas trabalho na área de marketing, eu estou na gerência de marketing da Estância Bahia desde 2019 e estou aqui para contribuir com a confraria sempre. Temos novos confrades aí, presidente? Opa, você viu? Coisa mais maravilhosa. Que maravilha. Sejam todos bem-vindos, muito prazer, eu sou o Fabrício, sou publicitário, estou na confraria aí desde o primeiro gole, e a gente começou com uma reunião num boteco. Sejam todos bem-vindos. Eu sou profissional de marketing também, fui gerente de marketing Big Lar, Senac Mato Grosso, e nos anos eleitorais eu me dedico aí ao marketing eleitoral. Sejam bem-vindos. Boa noite, meu nome é Elaine, eu sou gestora de contas da Mídia, que é uma agência de Primavera do Leste, porém eu faço a gestão dos clientes da agência em Rondonópolis, então eu faço a gestão de todos os clientes que a agência tem aqui em Rondonópolis. Fomos convidados pelo nosso parceiro também, o Eber, que sempre nos atende em Rondonópolis e onde a gente precisa. Obrigada pelo convite. Boa noite, eu sou a Natália, estou aqui a convite, né, da Maria Helena e também da Fernanda. Sou consultora de marketing no agronegócio, trabalhei alguns anos como liderança de marketing de algumas empresas do agro, e hoje eu dou consultoria para empresas de Mato Grosso, Rondônia, Acre e São Paulo, todas empresas do agronegócio especificamente. Sempre tive bastante vontade de saber como funcionava a confraria, e a partir do momento que atendi a Estância Bahia, a Maria Helena falou muito bem do projeto, e em seguida a Fernanda também complementou, né, do trabalho que é desenvolvido aí. Fiquei muito curiosa para conhecer como que funciona, né, e ter esse network que é tão importante. E hoje estou aqui, então, como convidada para, pela primeira vez, participar e assistir um pouquinho, contribuindo o que for possível. Seja muito bem-vinda, viu, Natália? Oi, eu sou Maria Augusta Ribeiro, muitos me conhecem como Belicosa, né, trabalho com etnografia e dependência tecnológica, então as pessoas acabam me conhecendo porque escrevo sobre o tema no site belicosa.com.br, então normalmente fica Guta, Belicosa, Maria Augusta, eu atendo a todos. Boa noite, eu me chamo Kelly, sou consultora de marketing do Açaí, da parte regional aqui, Mato Grosso, Rondônia e Acre. Conheço boa parte do pessoal aqui, já atuei em outras empresas do time aqui, conheço o professor também já do seu trabalho, na Todimo, na Beira Rio, indiquei ele lá na Beira Rio, pro Luiz. Então, gratificante estar participando aqui com vocês. Bora lá para o próximo. Fala aí, o Osvaldo, se apresente aí. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou analista de marketing da Agroamazônia. Vim como convidado da Karina hoje. Esses dias eu tive
prazer de conhecer ela, foi fazer uma visita lá para nós, e hoje ela me fez o convite. Seja muito bem-vindo, viu, Oswaldo? Obrigado. Kelly Jacob, eu já estou lendo aqui pela relação, tá? Vai lá, Kelly. Kelly deve estar desconectada. Rosana, tá por aí, Rosana? Boa noite, boa noite. Eu sou a Rosana, sou analista de marketing do Univale atualmente. Conheço alguns rostinhos aqui já, tive a oportunidade de trabalhar com o professor Eber em algumas empresas por onde eu passei. Estou aqui a convite da Karine, a gente tem tentado fechar um trabalho junto com a Central CM, mas ainda sem sucesso, acredito que para o próximo ano a gente vai conseguir. E estou aqui para ouvir um pouquinho mais de como está o mercado em geral, né? Não participo da confraria, mas sempre já estive em oportunidades em uma empresa que eu trabalhei fazendo registro de reuniões de vocês, né? Mas nunca me aprofundei muito de como funciona, tenho bastante interesse. Obrigada pelo convite. Vou ter o maior prazer depois de entrar em contato contigo para poder explicar, tá, Rosana? Obrigada. E desmistificar a CPM. Obrigada. Zildinha acabou de entrar, vai lá, Zildinha, te apresenta aí. Gente do céu, não posso entrar com a câmera aberta. Eu tô na praia, eu tô. Aliás, desculpa. Mas fala aí, teu Eu nome... falei que eu podia participar, mas eu tinha que participar online, né? Quer matar fala de teu inveja, nome. né, Zildinha? Né? A gente colocando o fundo para Danadinho. parecer que tá na praia, ela na praia e não quer ligar a Não, câmera. desculpa, eu nem tô na praia mais, eu já tô em Gramado, é porque foi muito rápido. Por isso que eu não podia hoje. Vai lá, Zildinha, o que você está fazendo atualmente? Quem é você? Se apresenta, porque nós temos convidados externos que estão aqui hoje pela primeira vez. Tô vendo umas carinhas novas, Gláucia, Silvana, Rosana, já vi tudo aqui, ó. Silvana, saudade. Gente, prazer, muito bom ter vocês aqui. Éber, eu tenho certeza que hoje vai dar um show pra gente aí. Eu trabalho com eventos, sou da coordenação com a Silvani, na confraria de marketing, e estamos aí, encerrando o nosso ano e recebendo novos amigos aqui para essa empreitada para 2023, né? Um abraço para todos aí. Vera Diana. Olá, boa noite. Eu acho que eu distou um pouquinho porque eu sou psicóloga, sou convidada da Karina. Hoje eu tenho uma consultoria de gestão de pessoas e sou mentora de liderança. Estou aqui para conhecer um pouco do grupo, né, e da confraria, e também para aprender um pouquinho aí com o professor. Maravilha. Seja bem-vinda, tá, Vera? Tiago Barradas. Fala, nosso presidente, tá tudo bem? Joia. Estou aqui dividindo entre a cozinha e a nossa reunião, que é imperdível hoje, né? Opa, depois você faz um tutorial aí pra gente. Pode deixar. Então, meu nome é Tiago Barradas, atualmente eu sou o CEO da Leadsfy, uma empresa que trabalha com inteligência em vendas, focada em integrar os funis de marketing e mapear os processos de venda, para a gente gerar valor no marketing, né? Entregando o resultado lá na ponta em venda, porque isso é imprescindível para qualquer empresa que quer progredir. Hoje eu estou muito ansioso para assistir o nosso mestre Eber, né? Porque não tem outra palavra para definir esse rapazinho aí, não. Bem-vindo a todos que estão conhecendo a confraria agora. Pode ter certeza que vocês estão no melhor lugar. Maravilha. Carla Nardi. Oi, boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite, querida. Tudo jóia? Bom, eu sou Carla, eu estou analista de marketing do Senar Mato Grosso, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, e estou já na confraria há 4 anos. Espero que vocês gostem, sejam bem-vindos. Maravilha. Ari Vasconcelos. Bom, na verdade, eu estou aqui só representando Fernanda, que é muito mais importante nesse contexto.
Mas me apresentar, eu conheço todos vocês aqui. Fernanda está amamentando o Theo, já já ela desce aqui. Mas só Pronto. falando um pouco, eu não faço parte da confraria, é um lugar que eu respeito e admiro muito pelos amigos e pelos profissionais que estão aí. Mas na minha atividade profissional, além de trabalhar com negócios, eu ajudo políticos com marketing político, né? Diferente do eleitoral, é um marketing que ajuda o político durante o mandato para que ele possa se vender e entregar mais resultado para a sociedade por meio de projetos. Se Fernanda descer aqui, ela fala, mas por hora é isso. Estou aqui participando como ouvinte, é um prazer sempre aí ouvir vocês e ouvir o professor Eber. Estamos aí. Um abraço. Bom falar com vocês, bom estar com vocês sempre. Obrigado, Ari, Ari Seja que bem-vinda. pensa, você que pensa que não é da confraria. Ah, eu gosto, hein? Já tem até um Especialmente quando herdeiro. vai lá tomar uma cerveja nos botecos aí, contem comigo sempre. Já tem até um herdeiro da confraria. Bom, cerveja no boteco, já aguarda aí. Daqui a uma semana estaremos todos reunidos na nossa confraternização. Fernanda entrou? Parece que entrou. Fernanda Arantes? Eu que loguei no computador dela aqui, mas ainda não. Tá. Tá, beleza. Eu acho que está faltando Bruna. É isso? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Tá. Tá faltando mais alguém que eu não chamei? Deixa eu me apresentar aqui. Então, Rogério, vai lá, Rogério. Manda bala. Prazer estar aqui com vocês, sou Rogério Belmiro, tenho uma empresa que chama Muda Digital, trabalho hoje com planejamento estratégico, né, de campanhas de marketing, faço a gestão de tráfego e tenho um produto que é um kit, né, de planejamento estratégico, né, que uma outra oportunidade eu vou mostrar para vocês que agora estava na versão física, né, agora está numa versão virtual, e estou a partir do ano que vem, lançando o curso focado em planejamento estratégico. Né? Top, topíssimo. Na diretoria, eu não lembro, na diretoria, na CPM, eu não lembro desde quando. Acho que 5 ou 6 anos, né? Acho que mais ou menos isso, Rogério. Desde da Tânia, acho, né? Não, da Cláudia. Depois veio a Tânia, né? Não, Tânia foi antes. Então desde a Tânia. Mas beleza, obrigado pela sua apresentação, viu? E vamos, eu acho que encerramos aqui, né? Oi, falta eu aqui, Tarley, presidente. Vai lá, meu bem. Eu sou Kelly, estou gerente de marketing do Grupo São Benedito, entrei na confraria em 2018, amo esse time, amo as trocas e não poderia perder. Coloquei o meu cenário aí porque é para ver o futuro. Sensacional mesmo. Top. Bem-vindo todos aí. Obrigada. Obrigado, Kelly. E vamos ao nosso speaker da noite. Eber, se apresente, a palavra está contigo. Estamos aqui para nos deleitar com a sua apresentação, muito apropriada para esse momento em que a gente está. Bom, pessoal, para mim que é uma grande satisfação estar aqui com vocês, né? Eu sei, estou vendo alguns com camisa do Brasil, todo mundo feliz hoje, mas eu fico muito feliz de participar dessa juventude aqui, pessoal jovem, pessoal que gosta de empreender, proativo, e quando me fizeram o convite, o presidente Tarley falou, claro, vai ser um grande prazer a gente poder trocar uma ideia com vocês, né? A minha trajetória sempre foi na economia, mas eu observei que havia um espaço muito grande para organizar a chamada inteligência de mercado. E aí fui trabalhar, fazer MBA, mestrado em mercadologia e doutorado, e acabou me ajudando a interpretar muito essa área de inteligência de mercado, né? Vinculando sempre planejamento de marketing, planejamento comercial, planejamento estratégico com as informações. E hoje o que a gente vai fazer aqui é um bate-papo mesmo, né? Eu acho que tem alguns materiais que a gente vem trabalhando nas consultorias, e o Tarley colocou um desafio para a gente, né? E esse desafio
ele é bem complicado, porque são dois grandes temas, né? Um tema, ele trata das questões do que é analisar o cenário, e hoje, quando a gente fala de analisar cenários, nós observamos que a análise de cenários ela pode ser interpretada como cenários econômicos, cenários sociais, né, desenvolvimento. Então, nós vamos dar uma pincelada sobre cenários e também as tendências de mercado, né? Então, são dois apontamentos aí. Espero que a gente possa trocar uma ideia. Se o Tarley tiver tudo ok, eu começo uma apresentação. E, por favor, né, eu vou procurar passar algumas informações com vocês e fazer essa troca mesmo de conhecimento, né? E fiquem à vontade aí. Eu não estou vendo vocês, a partir do momento que eu começo a projetar aqui, eu não estou vendo vocês, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, aí, presidente Tarley, ajude aí com essa questão. Ok, Tarley? Tá. Pode deixar, a gente vai se organizando aqui. Então, vamos dizer, fica livre, quem tiver algum apontamento a ser feito, a gente só pede para que sejam feitas perguntas, questões bastante objetivas, para que a gente não comprometa o conteúdo, e quem quiser também ir anotando para poder fazer a pergunta ao final, também fique à vontade. Ao final, a gente vai ter um tempinho aí para o Heber poder responder algumas perguntas que ficaram em aberto, dada a vontade, né, de cada um em participar e ajudar a incrementar a discussão. Heber, está contigo, pode iniciar. Opa, vamos lá. Bem, gente, nós vamos trabalhar duas conversas, né, e, por favor, não se sintam constrangidos, e eu também espero não ser muito chato, né? Mas, assim, a ideia é provocar vocês na perspectiva de olhar um pouco mais para frente, o que é um cenário, e como a gente pode também, como tem muito consultor de marketing aqui, como se apropriar do cenário hoje para acalmar os seus clientes, né? Orientar seus clientes. E também olhar um pouco sobre tendências, né? O que a gente pode falar de tendências, e o que é uma tendência. Quando a gente fala de cenários, sempre a gente fica na discussão do futuro, né? A incerteza é a palavra que predomina. Então, a incerteza, quanto maior a incerteza, menor a tomada de decisão, tá? Então, a incerteza de você pensar no futuro é uma jornada muito complexa. Então, você tem que observar o mercado, observar as outras empresas, observar o consumidor, né? E aí traçar possíveis caminhos, né? Então, cenários nada mais significa de você se apropriar de metodologias de observação. Você tem que observar e sugerir caminhos possíveis. Quando você pensa cenários, você pensa o que eu faço com o cenário depois. Eu posso analisar as tendências, né? E as tendências são elementos que nos ajudam também a mapear novos caminhos, né? Existe um consumidor mais interessado em produtos veganos, existe um consumidor mais interessado em produtos especistas, né? Segmentos cada vez mais novos nichos, isso tudo ajuda a pensar. Então, tendência é tudo aquilo que você leva alguém a seguir um determinado caminho ou agir de uma determinada forma. Ou seja, é um comportamento que você pode também trabalhar e pensar, ok? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é do que chama de contexto. Nós nunca tivemos uma inflação mundial tão alta. Essa inflação mundial, ocasionada por as pressões aí, o próprio lockdown, nós estamos vendo, nunca vimos manifestação como nós estamos vendo na China agora, né? O pessoal brigando para não parar. Nós estamos vendo as questões das guerras, da cadeia de produção na Europa. Esse cenário todo de inflação, ele também pode chegar e afetar o comércio internacional. Por mais que a gente fale assim, eu não estou nem aí o que está acontecendo na China, não estou nem aí o que está acontecendo na Europa, de fato isso impacta as nossas economias, sobretudo o Mato Grosso, quando a gente fala de China, né? Bom, e a gente fala também dos Estados Unidos, com aumentos da taxa de juros,
E aí, logicamente, isso tudo afeta. Então, a globalização, na realidade, ela tem um processo de inflação que está pegando forte desde esse ano. Né? Esse ano está bem forte a questão. O professor Marcelo, da GV, conhecido, ele sempre fala que existe uma complexidade aí no ar. Essa complexidade e uma provável retração do crescimento global para 2023. Essa retração global é o que chama atenção para alguns cenários, né? Sobretudo quando você observa uma crise mundial, o dinheiro fica mais caro, né? Esse dinheiro fica mais caro significa a dificuldade do dinheiro sair para países emergentes, né? Então, se o Brasil depender de dinheiro, ele vai ter que pagar uma alta taxa de juros para o capital vir parar aqui no Brasil, né? Então, a gente observa que existe, na realidade, uma possível diminuição de fluxo de investimentos para países emergentes, como é o caso do Brasil. Para vocês entenderem essa relação, a alavancagem da nossa economia, ela depende muito de investidores externos, né? O investidor externo, ele precisa e ele vai procurar uma remuneração, ele quer uma taxa de juros atrativa. Então, o que muita gente falava assim, aquela marolinha da Covid não vai chegar aqui em Mato Grosso, não vai chegar no Brasil. Mas aquela marola foi crescendo, e o que a gente projeta aí é que essa marola, no contexto internacional, ela de fato está crescendo e tende a crescer para 2023, e poderá sim afetar países como o Brasil. Nesse sentido, que existe uma preocupação já de que se o novo governo, de fato, ele proteja a economia para possíveis problemas inflacionários decorrentes da economia internacional. A inflação internacional, ela, sobretudo, pega na balança comercial, quando a gente vai fazer importação, né? Então, falar assim, nós não dependemos de importação, dependemos muito, os nossos eletrônicos, as nossas indústrias de valor dependem muito dessa discussão. Então, esse cenário internacional é um cenário que chega, e aí ele cai dentro de um modelo, assim, dentro dos economistas, né? Nós, economistas, falamos sempre que a economia e a política, ela anda muito junta. Se você tem uma economia internacional, uma política internacional desarticulada, ela acaba por afetar determinados países. Então, quando você observa um governo mais à direita e um governo mais à esquerda, e ambos se relacionando muito mal com o mercado internacional, isso traz um isolamento do país. Então, o jeito como a economia se molda está relacionado aos acontecimentos políticos nacionais e internacionais. Então, não temos como fugir deles, né? É importante quando você observa a participação política nossa lá fora, no sentido de entrosamento e de mostrar que o Brasil é um país integrado, né, democrático. Isso faz um papel muito importante. Mas também é importante mostrar que existe um equilíbrio entre o econômico, o social, o ambiental, aquilo que nós observamos no discurso da consciência do capitalismo, né, um capitalismo cada vez mais claro, né, mais sustentável. Isso traz uma perspectiva de análise muito clara para a gente, que você tem uma preocupação hoje de líderes populistas versus uma exigência de um modelo de gestão pública, né, chamado NPM, New Public Management, ou seja, uma gestão cada vez mais densa. Não é possível hoje você trabalhar a economia, não trabalhar uma gestão da economia, sem um olhar muito atento sobre as responsabilidades de gestão, de gasto, né? Então, toda vez que na minha casa, as contas não batem, e toda vez eu peço e ligo para cada um de vocês pedindo uma grana, eu tenho um compromisso de pagar vocês, e para que vocês me emprestem mais dinheiro, vocês provavelmente vão exigir uma taxa de juros maior, né? É isso que acontece com o Brasil. Quando ele sobe a taxa de juros a 13%, ele está tentando, de todo jeito, atrair capital também para poder fazer. Então, nós temos aí um contexto que está todo mundo preocupado. Falar, olha, afinal de contas, um governo de esquerda como o Lula,
ele está juntando partidos socialistas, né? O PSB, a Rede, o PV e mais duas agremiações políticas. Então, basicamente, são 4 grandes partidos na base do governo Lula, né? O PT, o PV, o PSB, e mais a Rede, né? São os partidos do Lula. E na plataforma de 116 itens que o governo Lula publicou, ele coloca essa frase, que o Brasil precisa criar oportunidades e de trabalho e emprego. E ele declara que a retomada na infraestrutura e na habitação, ou seja, então quem é de material de construção, quem trabalha com o setor de infraestrutura e habitação mais para a classe C, é um reavivamento dos projetos para a classe C e a classe D. Isso está declarado pelo governo. Então, provavelmente, é um setor que vai ter um incentivo, né, com políticas de subsídios para que se possa ter programas de construção da Minha Casa Minha Vida, né, aqueles programas habitacionais para baixa renda. Esse está declarado. Então, como análise de cenário, é um setor que provavelmente vai ter um direcionamento de foco. A classe média, por um lado, também fica feliz, porque as expectativas são da classe média também ter caído nesse programa de apoio a subsídio, à moradia. Então, a gente observa aí uma preocupação do governo Lula de revitalizar as bases tecnológicas. Quando ele fala isso, ele está falando em importação, né? Ou seja, ampliar o escopo de importação de tecnologia e, sobretudo, trazer aí as questões da sustentabilidade com a economia solidária, a economia criativa, a economia verde inclusiva, e, sobretudo, uma questão que pode preocupar a gente um pouco, a reforma agrária, mas a reforma agrária no sentido lato, né, de exploração do cooperativismo. A gente observa isso também declarado nas questões. Mas esse contexto, pessoal, é um contexto que está colocado. Então, o que a gente projeta? Quando lê o plano de governo do Lula, até que se termine essa equipe de transição, o que a gente pode fazer é essa conjectura, né? Eles estão declarando que eles vão fazer isso. Então, não tem como a gente adivinhar, senão pela escrita. Se vai fazer já em 2023 ou 2024, a tendência é que eles façam isso num caminho mais breve possível. Então, nós observamos um estado como o Mato Grosso, que é um estado que é apoiado no cooperativismo, tem uma política clara de incentivo ao cooperativismo, ao empreendedorismo e às pequenas empresas. Então, Mato Grosso, por exemplo, 98% das empresas são micro e pequenas. Se o governo Lula, de fato, trouxer uma política de crédito e alavancagem das micro e pequenas empresas, isso pode trazer um cenário também de funcionamento econômico. As empresas têm dificuldade hoje com mão de obra. Provavelmente aqueles programas chamados Pronatec, programas de formação de base, de apoio às escolas técnicas, devam voltar. Isso foi uma característica do governo Lula, e seguiu também no governo Dilma, né? São aqueles programas de fomento à criação de muitas escolas técnicas, muitos IFMTs, né? Por outro lado, também a gente observa a clareza do discurso de que o salário mínimo tende a ser maior, os benefícios também e assistências também, tipo o Auxílio Brasil, né? Que vai voltar a se chamar Bolsa Família. De certa forma, o resgate da classe D, da classe C, ela é o foco do discurso do governo. Então, o governo se apoiou muito com essa classe, né, trouxe uma retórica aí do sucesso de desenvolver e trazer a picanha para um prato nobre para as famílias da classe C. Então, esse discurso, espera-se que ele tenha, de fato, um posicionamento maior. Se nós observarmos a base e a pirâmide econômica, socioeconômica do Brasil, o maior quantitativo de pessoas está na classe C e D. É um volume enorme de pessoas. Assim como também a base jovem, né? Aquela base de até 30 anos.
o maior volume de pessoas que tem no contexto da base econômica, né? O professor Marcelo da FGV, eu gosto sempre de trazer, até que se tenha um documento claro, nós temos que observar que existem compromissos que precisam ser estabelecidos. E a grande questão que se coloca hoje são as reformas estruturais. O modelo de tributação, né, bitributação, tributação em cascata, essa chamada reforma tributária que não sai, governo a governo, vai adiando, né, sem um Congresso que não quer, os estados não querem perder, os municípios não querem perder. Então, ele vai ter um enfrentamento, então ele tem que enfrentar essa questão das reformas, porque o custo do Brasil é alto, a gente perde competitividade, mas ninguém quer perder, a União não quer perder, o Estado não quer perder. Por outro lado, também o governo do Bolsonaro conseguiu eleger uma base muito boa de congressistas, né? Governos estaduais que também vão precisar, quer queira ou quer não, o governo Lula vai precisar se aproximar muito, né? A gente já está vendo aqui em Mato Grosso o senador Wellington, que apoiou o presidente Bolsonaro, já com um discurso muito mais próximo de apoiar a transição, né? De apoiar o governo Lula também. Então, nós observamos que isso é um ponto, o professor Marcelo um pouquinho também desafio. E aí, existe uma expectativa que eu trouxe para vocês, porque a gente traz esse ponto. Existe uma expectativa da população. A população tem uma expectativa de ter um aumento do assistencialismo. O assistencialismo ele faz parte da discussão social, né, social-democrata. O liberal fala que o emprego é o que vai gerar renda. O social fala, não, nós vamos distribuir para que a renda, o Estado administre essa renda e repasse essa renda. São visões, assim, contrárias, né? Mas a população eleitora, né, nós vimos em 51% praticamente, que apoiou a plataforma do governo Lula, de certa forma, pretende esse aumento salarial, do salário mínimo, também pretende essa manutenção de gastos aí que vai extrapolar as questões específicas, né? E aí isso vai exigir um aumento de imposto. Nós falamos hoje que o imposto mais na agulha para ser cobrado, taxado, é o PIX, né? O PIX vem sendo uma tentativa do governo de trazer a informalidade. Então, observe, hoje está todo mundo usando o PIX, né? O informal, a economia formal, todos usam o PIX, né? Quem não usa PIX? Você paga a diarista, você paga o motorista do Uber, você paga, de certa forma, isso desonerou os cartões de crédito, mas trouxe para aquilo que o governo consegue. Hoje ele consegue ter uma radiografia da movimentação econômica, e aí qualquer 0,01 que se aplique no PIX vai gerar um dinheiro. Bom, na semana passada, não sei se vocês acompanharam, teve um evento promovido pelo LEAD, né? O LEAD é um evento nacional. Esse evento foi realizado em Nova York, e ele trouxe economistas, e esses economistas são vinculados ao MDB, vinculados ao PSDB, ao próprio PT. Então, o enigma do fiscal com o social, ou seja, como é que eu vou equilibrar as contas públicas, né, e fazer o investimento social proposto pelo governo. Então, o Meirelles, por exemplo, ele fala que precisamos de um pacto de ideias, não de ataques. O Brasil vive um momento delicado, e o fato de que o orçamento desenhado para 2023 não vai comportar, né, as reais necessidades do país. Então, ele já está conclamando o Congresso ainda em 2022 para fazer esse ajuste. Por outro lado, nós estamos vendo aí o ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy, ele fala da discussão, da evolução da população ocupada, ele fala de tecnologia, ele fala que existe um gap aí muito grande entre o acesso ao emprego e o resgate social, ou seja, precisamos dar dinheiro para a pessoa educar, para a pessoa estudar, aumentar os repasses de recursos para a formação da base educacional, né? Assistência e educação. Daí nós estamos vendo também o presidente da FEBRABAN. A FEBRABAN,
de certa forma, apoiou o governo Lula. A gente observa que, mais do que apoiar o Bolsonaro, cutucou muito o setor de crédito, né, com as aberturas de várias empresas aí no segmento, tirando a concentração de bancos como Itaú, era só Itaú, Bradesco, né, no Brasil, Caixa, ele começou a abrir o mercado para maior competição. Isso irritou algumas personalidades da Febraban. Mas a Febraban fala que só vai ocorrer o crescimento se houver uma iniciativa para produzir emprego, renda e certa estabilidade, ou seja, controlar a inflação é fundamental para a Febraban do ponto de vista. Então, você veja que o contexto que a gente fala, esses economistas, e aí eu trago dois economistas, assim, que são Pércio Arida, é o que veio do Plano Real, o fundador do Plano Real, ele fala que há camadas de gastos que se perderam, né, estão mal focalizados, que podem ser reduzidos de forma mais eficiente, sem prejudicar a qualidade do serviço. Ele está falando que existem perdas de alocação de recursos orçamentários que estão mal alocados. Então, ele fala que um planejamento consegue administrar o orçamento previsto. Então, por outro lado, você tem o presidente do Banco Central hoje, né, na gestão do Bolsonaro, ele fala que já tem um cenário aí de melhora, né, mas a inflação ainda castiga, sobretudo, a classe dos mais pobres que a gente observa. Qual que é essa greve mesmo do caminhoneiro? Nós já vimos aí que essa greve do caminhoneiro, ela já incomodou, né? Já aumentou um pouquinho, já aumentou custos e, principalmente para quem mora lá para cima, nossa, aumentou algum custo, né? Então, esses economistas, eles falam que, de fato, a gente precisa olhar para a baixa renda, e a proposta do governo é essa, olhar para a baixa renda muito fortemente nos próximos anos. Então, é um modelo de direcionamento social muito forte. Aqui, pessoal, eu sei que quem está no celular vai ficar difícil esse material, eu vou deixar para vocês depois, mas eu queria pegar os números para vocês. Em 2018, o PIB nosso estava crescendo no Brasil 1,8%. Para 2022, ele vai chegar a 2,7%, e para 2023, nós temos uma previsão aí, segundo os economistas do Bradesco, para cair a 0,5%. O PIB nacional. Lembrando a vocês que o PIB nacional ele tem um componente aí agrícola, industrial, serviços, né? Aposta-se muito ainda no crescimento da agropecuária, né? E também na área de serviço para o crescimento. Por outro lado, a gente observa aí o PIB per capita do Brasil na faixa de 9.117 dólares, né? Ou seja, é um PIB que cresceu, né? Tende a crescer. Ela chegou a estar 6 mil em 2020, né? Caiu muito, mas subiu a tendência do PIB. PIB per capita, isso é bom para o cenário, né? Outra questão também é a diminuição da taxa de desemprego. Então, espera-se que em 2023, apesar de um PIB menor, você tenha aí uma diminuição da taxa de desemprego. Por quê? Por força das políticas de... quando você planta hoje, você colhe daqui a alguns meses, né? Então, o que foi plantado hoje, esses anos de recursos do Pronamp, para incentivar novos financiamentos, isso vai caindo, vai trazendo um aumento de empregos e a perspectiva. A gente observa aí que a venda do varejo também, na faixa de 1,3%. Pessoal, para vocês terem uma ideia, para cada ponto percentual de crescimento do PIB, isso movimenta as economias de um modo incrível, né? Então, a gente tem que comemorar quando observa um número perspectiva. As projeções de inflação para o ano que vem estão variando aí o IPCA na faixa de 4,9%, o IGPM na faixa de 4,6%, mas se projeta ainda uma taxa Selic variando numa faixa aí nominal de 13%. O juro vai ficar alto porque o governo tem dívidas. Quanto mais dívidas tem o governo, mais ele precisa de dinheiro emprestado. E aí o dinheiro emprestado só vem se você pagar um juros alto, né? Se você
muita gente fala assim, o juros está alto para conter a inflação. Sim, mas a inflação nossa geralmente é a inflação de oferta, né? Ou seja, não tem produtos no mercado, né? Então, se não tem produtos no mercado, o dinheiro passa a ser, vem a inflação, o produto passa a ser o preço maior, né? Nós observamos aí uma balança comercial positiva de exportações e importação. Todos esses cenários aqui projetam aí para um dólar ainda mantendo a caixa de 5,25, né? Então, por que esses dados são muitos dados para vocês? Essas projeções, elas ajudam a pensar que toda vez que a gente fala vem um governo novo, né, vem crise por aí, a maior crise é aquela crise que a gente não percebe, a pior crise é aquela crise que a gente não vê, da onde ela está vindo e como ela está surgindo. Esse movimento agora, nós sabemos o que a gente precisa fazer internamente e estamos observando uma crise lá fora. Então, toda vez que tem uma crise, essa crise ela pode ser política, como pode aumentar no Brasil, né, no caso de movimentos grevistas, um descompasso, uma greve, uma polarização, né? Essa campanha desse ano, aí nós temos o Fabrício Meirelles que está aí com a gente, o Ari, nós observamos que, parecendo, nós estamos nos Estados Unidos, né? Os democratas e os republicanos, né? Separou bem essa discussão, quem é de um lado e quem é do outro. Mas a crise política ela também precisa ser contornada para que se possa avançar. Agora, a preocupação da volatilidade dos investimentos, ela depende dessa variação de preços, né? Uma hora sobe, uma hora desce, isso é preocupante. Então, o que a gente observa? Toda vez que tem uma fala de vem crise, né, vem crise, a economia cresce. E toda vez que você fala que vem euforia, aí vem uma grande crise, né? Então, isso é meio que cíclico na economia. Por isso que cada gestor aqui, e como eu estou falando com o público de marketing, ele tem que ter um olhar atento sobre as novas oportunidades. Se o governo vai trabalhar mais com a classe C, ele vai atuar e apoiar a política de financiamento e de crédito para a classe C, classe D, nós temos que reposicionar muito e organizar a nossa vida, o ciclo de vida empresarial, olhando para possíveis oportunidades em cima disso, né? Mato Grosso, gente, então, se você tem um cenário internacional complexo, né? Com guerra, com aumento de juros nos Estados Unidos, diminuição do emprego nos Estados Unidos, você tem Mato Grosso com a menor taxa de desemprego do país, né? Você vê Mato Grosso retomando investimentos no setor de hotelaria, Mato Grosso observando aí os negócios de turismo de uma outra virtude, né? O Mato Grosso como um estado de energia renovável e primária, com potenciais de criação de empregos e de renda, né, nesse novo setor. Por isso, se a gente observar a política do Lula de trazer a economia criativa, a economia verde, Mato Grosso tem um potencial muito grande de aproveitar. E se houver, de fato, uma linha de crédito nessa área, o governo federal, o empreendedorismo de Mato Grosso pode também trabalhar muito. Nós temos aí o maior rebanho bovino do Brasil, né? Disparado aí, o número de cabeças de gado, se não me engano, já passa de 50 milhões, 60 milhões de cabeças de gado. Então, tem mais boi aqui do que gente em Mato Grosso. Ou seja, tudo isso nos leva a pensar que Mato Grosso tem, sim, um campo de oportunidades. Embora, toda vez que a gente fale de crescimento do PIB, o governo está lançando aqui uma estimativa do PIB de Mato Grosso para 2023 de 3,7%. Vocês observem aqui na última coluna aqui de projeção. Esse é um documento do governo lançado para 2023, que prevê a lei orçamentária. Então, ele foi lançado bem agora perto das eleições, né? Do ponto de vista de discussão, temos uma discussão em junho, mas ele foi mantido isso agora, né? Então, enquanto o Brasil espera um crescimento de 0,5% em 2023, Mato Grosso observa 3 vezes mais, né? De 0,5%, a média é de 3,7%, né?
A inflação também, existe uma projeção de que a inflação no nosso mercado alcance aí essa taxa de 11%, o IPCA 7,8%, é uma inflação um pouco na casa dos dígitos 8, né? E uma taxa de juros aí média alcançando em 9,73. A taxa de juros com uma componente de investimento, para nós é importante, né? Se nós tivermos uma taxa de juros reduzindo para os investimentos nossos, hoje você consegue pegar empréstimo do FCO a taxas de 10%, 11%, isso faz com que atraia aí novos investidores. Então, existe uma perspectiva, gente, de crescimento, né, do PIB nosso para 3,7%. Então, nós que somos aí marqueteiros, né, estamos prevendo ainda um crescimento acima de 3% para 2023. Bom, o que a gente observa aí das ferramentas de cenário? Cenário significa a gente interpretar tudo que a gente lê, né, e colocar isso em pequenos resumos, em pequenas frases. Esse aqui é um exemplo para vocês, né, que a gente observa, a gente faz muito em consultoria, da relação cenário e probabilidade. Né? Então, por exemplo, o primeiro cenário do Brasil, cenário de avanço rápido de crescimento econômico com apoio popular, liberação do teto de gasto, o governo pode fazer o que quiser, aumentar o Auxílio Brasil para R$ 1.200, R$ 2.000. Essa é uma probabilidade muito baixa, de 20% de acontecer, né? Esse cenário. Então, para 2023. Então, eu não apostaria a ficha nesse cenário. Mas existe um outro cenário, que é o cenário de perturbação, de atrapalhar tudo o que eu puder fazer para atrapalhar o governo do Lula, vai ser feito. O aumento de governadores, bloqueando greves, paralisações, governadores políticos não cooperando com as medidas, né, travando, empurrando com a barriga. Então, existe um cenário que, né, se tem aí quase 49%, quase 50% que apoiaram o governo Bolsonaro, que no primeiro semestre, talvez até no segundo semestre, ainda possa fazer uma perturbação da governabilidade. Então, a probabilidade desse cenário acontecer é em torno de 30%. Mas, historicamente, o que a gente observa? Existe uma relação muito grande entre os políticos do meio, né, e acalmando a comunidade de modo geral, porque ela entenda que não dá para perder a eleição, né, nós temos que coordenar e controlar as situações aí específicas. E aí, um cenário de retomada gradual, com apoio político do Centrão, manutenção do estado atual do equilíbrio fiscal, é o que aparece mais provável, né? Ou seja, significa que a tendência é acontecer. Nós já estamos vendo aí o senador Wellington se aproximando da base do governo, o Alckmin fazendo um trabalho de costurar aí. Na verdade, o Alckmin é o PSDB puro, né? A briga dele foi com o Dória, né? Em termos de discussão aí, mas ele apoio para o Fernando Henrique, tem muita gente que a apoia, né? Etc. Ou seja, então existe uma discussão aí gradual com apoio político do Centrão e manutenção. Esse cenário terceiro, que está dando uma alta probabilidade, é um cenário que é uma forma que você pode colocar, por exemplo, para discussões de planejamento. Quando você vê Mato Grosso, uma outra coisa que a gente chama atenção, em Mato Grosso, olha os números da exportação. Esse dado a FIEMP lançou agora em final de outubro, né? Mato Grosso com 122% de crescimento das exportações de 2022. Olha, pessoal, 122%. O Brasil, em média, exportou 20% a mais, o Mato Grosso exportou 122% a mais. Esse dinheiro está indo para onde? Está circulando na nossa economia. Nós estamos vendo aumento do complexo de milho em 228%, aumento do complexo soja em 86% a variação entre um ano e outro. Nós estamos vendo o complexo do algodão crescendo 40%. Todas essas taxas aqui, a proteína animal, que é o setor bovino,
151%. Então, se nós observarmos que o componente ganhar em dólar é bom, né? Mato Grosso ganha em dólar, as empresas, a gente observa que há vários especialistas, vários gestores que trabalham com players competitivos, né? Que trabalham com players no agronegócio. Então, o agronegócio tem de ser, assim, um motor agroexportador, né, primário e exportador, e favorecendo um contexto. O complexo da madeira também, que durante muito tempo foi caçado, já teve um crescimento de 29% na pauta de exportação entre 2021 e 2022, né? Alguns grãos, arroz caiu 35%, mas nós temos aqui a maior indústria de gelatina da América Latina, aqui no Mato Grosso. Você vê que crescimento de gelatinas, derivados da proteína animal, aí, né? Bovinos, gorduras e óleos também cresceram 462% as nossas exportações. E indo para países como China, Irã, Vietnã, o Brasil, Mato Grosso tem uma correlação muito grande de países, né, asiáticos e orientais, né? Ou seja, então, se o teu negócio se apropria desse contexto, você pode pensar que existe uma probabilidade de você também olhar e atender o mercado, né? Bom, antes disso, eu queria falar para vocês que foi feita uma pesquisa pelo CDL. O CDL monitorou agora, exatamente no final entre os primeiros dias de novembro, monitorou as expectativas sobre a economia de 2022 para 2023, tá? Aqui está errado, 2023. 37% eu acredito que vai melhorar e 36% vão piorar com essas pessoas. E aí, um dado dessa pesquisa, a gente observa que os jovens, 40% dos jovens acham que vai melhorar, de 18 a 26 anos, né? Estão confiantes que vai melhorar. O público masculino, né? Ele ficou um pouco mais, se acha que vai piorar, 39%. As meninas acham que vai melhorar. Né? Os solteiros acham que a economia vai melhorar, tá certo? Os casados, né, ficaram mais, né, empatados aí. Então, você começa a ver alguns dados de segmentação. Os do ensino fundamental, né, aquela classe que é mais introdutória no mercado, né, o ensino mais básico, você veja, 45% acreditam que vão melhorar. Então, é aquilo que a gente chama em termos de mercado, necessidade e sentimento. Existe uma necessidade, mas existe também a expectativa de sentimentos, né? Essas expectativas de sentimentos, elas também trazem uma questão. E observe aqui, por exemplo, que o funcionário público, 66% dos funcionários públicos, olha que uma base de 600 entrevistados, é uma base muito boa para esse tipo de estudo, 66% do funcionalismo acha que vai aumentar, inclusive o funcionário público federal acha que ele vai ganhar mais dinheiro, porque a promessa do governo Lula é dar um incentivo, recuperar o funcionalismo. Isso vai aumentar os gastos, né? Já um funcionário privado também empatado, 38%. Agora, uma coisa que nos chama a atenção, os estudantes, 100% deles acham que vai melhorar, e os empresários, aí você tem 47% deles que estão meio céticos, acreditam que irá piorar o cenário olhando aqui para Mato Grosso, tá certo? Então, são questões aí que aparecem. Quando a gente observa todos esses dados, eu poderia falar assim, mas tem um cenário aí para Mato Grosso, né? Assim como você tem para o Brasil, você pode pensar em 3 possíveis cenários. Um cenário aí de restritivo, cenário com greve, com alta taxação. Nós estamos vendo Goiás aí aumentando a taxação no agronegócio, né? Uma situação internacional ruim para as exportações, perdas de câmbio, né? Atrapalhando a economia regional. Esse ritmo perturbador, né, de manifestações atrapalhando a economia. Nós acreditamos aí uma probabilidade de 20% de acontecer um cenário como esse. Pode acontecer, mas ela não é uma probabilidade alta. Agora, já um equilíbrio das contas públicas, né, em xeque, ou seja, o governo do Mauro perder a mão porque houve perda de ICMS, né, com repasses maior para os municípios, ou seja,
existe uma necessidade também dele começar a apoiar a política de apoio das políticas nacionais, e o partido que ele acompanhou não é um partido do governo, ele vai precisar muito do apoio do governo para incentivar as políticas dele, né? Ou seja, pode ser que ele tenha alguma dificuldade com repasse para recursos de infraestrutura, desenvolvimento. Então, é um cenário médio. Agora, por outro lado, a gente observa aí um cenário de maior fortalecimento do agronegócio, né? A economia, por si só, gerando esse aumento de renda necessário para o próprio governo crescer, né? Um fortalecimento da economia do turismo, do negócio, e aí ele pode se apropriar do governo Lula, das práticas que estão trabalhando, sobretudo, pretendem de fortalecer o cooperativismo e os negócios sustentáveis. E aí, trabalhando aí essa menor taxa de desemprego no Brasil, tá? Então, gente, essa é uma fala que a gente fez aqui inicialmente, e sobretudo, para mostrar para vocês que existe uma possibilidade, né, uma possibilidade de olhar atentamente para o mercado de formas, assim, vai ser a catástrofe, né? Não é isso que a gente observa. Nenhuma leitura que a gente fez até agora mostra que Mato Grosso será feito um alvo de uma redução drástica na economia. Não, eu acho que existe um posicionamento bem claro do modelo agroexportador. As empresas que atuam na exportação olham muito mais para o cenário internacional do que necessariamente para esse cenário de fortalecimento das classes mais baixas, né? Então, esse é um debate que vai gerar, o que nós observamos no governo Bolsonaro foi como gerar emprego para o trabalhador com mais emprego, ele, com a sua renda, ele fazer a compra que ele quiser. Já no modelo do Lula é diferente. Vamos dar uma assistência, vamos financiar, talvez eu até endividá-lo, vou dar crédito para ele, depois ele vai se capacitar e ele vai conseguir o emprego dele, né? Ou seja, primeiro eu dou para ele tentar buscar se equilibrar e ele vai arranjar o emprego. Então, é invertido, né? São políticas diferentes, né? Não são antagônicas, mas elas são, assim, de certa forma, exigem mais grana do governo, né? Ou seja, então, exigem mais dinheiro do governo. Essa fala, gente, só foi de cenários, né? Então, o que eu queria dizer para vocês, a gente pode fazer um cenário vamos olhar o PIB, esse PIB de 3,7% para Mato Grosso é factível? A probabilidade dele acontecer, eu sigo muito a análise do governo, porque o governo, ele é o seguinte, se ele coloca muito para baixo, é ruim para ele tem que justificar o excesso de arrecadação. Se ele coloca muito acima, ele também vai falar, ele vai justificar, né? Mas por quê, né? Se ele coloca muito baixo, ele vai ter que falar, por que você colocou muito baixo? Se coloca muito acima, por que você colocou muito acima, né? Então, é uma referência para a gente, né? Eles contratam consultorias, né? As consultorias usam modelos estatísticos, econométricos, para poder fazer a referência. Então, esse número não é um número que a gente pode fugir. O Brasil, 0,5, sim, porque aí nós temos um Nordeste pesado, aí, né? Exige com baixa taxa de crescimento, assim, com nível de desemprego muito alto, né? Pessoal, a gente fala bastante. Essa primeira parte, ela foi sobre cenários, né? Eu lamento se eu gerei expectativas de muitos, falar, o Heber veio com um cenário pessimista. Não, eu não vi ainda esse cenário pessimista, apesar dessa briga política ela ser, né, sempre uma constante, né, o domínio pelo poder é normal, né, mas agora as casinhas estão se acomodando e a tendência é você ter um partido como o governo Lula extremamente vigiado, né? Então a sociedade ela vai vigiar como nunca as ações, e ele tem que olhar realmente para a situação, ficar muito atento para não dar bobeira, que ele não vai pegar um governo fácil,
vai pegar um governo com quase 1 trilhão de dívida, né? São mais de... Esse 1 trilhão de dívida significa que eu tenho que pagar esse 1 trilhão de dívida que veio de pandemias, 1, 2, 3, né? E tomara que não venha outra, né? Mas essa conta vai sair de algum lugar e por isso que esse primeiro momento, né? Bom, o Tarley pediu para mim falar também sobre tendências. Eu não sei como é que está o tempo aí de vocês. Eu tentei falar, né? Se eu teria mais alguns minutos para falar para vocês sobre tendências, né? Tudo bem até aqui, Tarley? Por favor, me fala aí. Pode seguir. Alguém tem alguma pergunta para fazer neste intervalo entre um tema e outro? Heber, eu vou deixar você... Eu tenho 3 perguntas aqui, mas eu vou deixar para o final, porque Claro. aí vai na sequência e para a gente poder trazer mais assuntos que eu estou achando muito interessante. Perfeito, perfeito. Pode Muito tocar. obrigado até aqui. Bom, e aí vem aquela pergunta que todo marqueteiro gosta, né? O Fabrício fala assim, igual não é legal, né, Fabrício? O igual não é legal. E a discussão nós podemos influenciar o futuro, né? Então, não é possível saber, e não importa saber qual o futuro, né? A única pergunta que a gente fala é se o cenário pode acontecer e irá acontecer, né? Então, a Heidegger, né, já nos fala que isso é importante, é você saber o quê? Qual que é o cenário que pode acontecer, né? Um cenário 1, um cenário A, um cenário B, um cenário C. Então, nós aqui, enquanto planejadores, nós temos vários consultores de marketing aqui, nós precisamos fazer essa leitura que eu fiz agora. Nada mais do que olhar cada empresa, olhar as variáveis críticas e falar assim, cara, pode sim, vai ter uma greve de caminhoneiros, essa greve vai aumentar e vai atrapalhar, vai ter sim um aumento cambial, né? E traçar os futuros para ver se pode acontecer ou não, né? E por isso que a gente usa muito essa frase, que não tem como eliminar a incerteza. Qualquer análise de projeção, ela não elimina a certeza, ela organiza, ela tenta reduzir, né? A probabilidade de acontecer, ela pode ser maior ou menor. Existe, não sei se vocês lembram aquele autor chamado Walter Mercado, né? Aquele cara que aparecia na televisão e que fazia previsões mirabolantes. Não existe. O que eu estou fazendo agora nas consultorias é lendo o que o PSB acredita, o que o PT acredita, o que o PV acredita, o que a rede acredita, né? Que são os partidos que terão aí a maior parte dos ministérios. Eles acreditam nisso, então irão sair projetos nessa área, né? Então, o que a gente observa é que os cenários eles podem ser administráveis, né? Para isso, nós temos que olhar para trás, ver as práticas que foram realizadas, né? E trabalhar o quê? Essas possibilidades de incertezas vai gerar um campo de esperança que possa ser trabalhado. A Harvard Business tem esse modelo que eu gosto muito, né? É a relação entre previsão, cenários e esperança, né? Toda a pauta de esperança ela é cheia de incerteza. Tá? Quando eu falo Brasil, e esse governo que ganhou agora chama o nome dele, não sei se vocês sabem, chama Governo de Esperança, né? O governo Lula agora, a plataforma dele é o plano chamado Governo de Esperança. Então, é uma discussão em cima dessa modelo. Então, se existe essa futuro e eu posso prever, quais são essas incertezas? E aí eu provoco cada um que está presente aqui na live, né? Na sua empresa, quais são as incertezas? Quais cenários que a gente poderia trabalhar, né? Eu tenho incerteza de vendas do lado interno. Eu tenho incerteza das vendas, dos recebimentos, né? O cliente vai me pagar, vai ter muita inadimplência. Eu tenho incerteza das operações. Do outro lado, que eu não controlo. Qual que é esse novo perfil de cliente agora? Depois das eleições, mudou alguma coisa? É o cara mais... Se tiver a bandeira do Brasil na frente, ele compra. Se não tiver a bandeira do Brasil na frente, ele não compra. Esse perfil é um perfil mais ousado, menos ousado? Mudou algum comportamento, né?
a competição, mais players, menos players, né? Quais são os dados do mercado que você tem, quais dados de inovação que você precisa organizar, tá certo? O que é valor dentro do negócio? Vocês observam que esses graus de incerteza, você pode estabelecer cenários olhando para as métricas internas, né? É nesse sentido. Portanto, toda a incerteza que você tem, ela vai ser o quê? Ou uma incerteza baseada em clientes, e aí eu estou falando para o público de marketing aqui, né? Então, o cenário que a gente precisa construir para gerenciar o nosso marketing é: quem é esse cara que nós vamos fazer transação? Quem lembra do marketing, o marketing tradicional do Kotler, ele falava troca-troca, né? Vamos fazer troca-troca, né? Agora a gente fala de transação, né? Com que as transações, relacionamentos, estender relacionamento, influência, né? Como é que está a competição e como é que será a competição? Um engolindo o outro, né? Grandes comprando grandes, ou pequenos comprando pequenos, pequenos comprando pequenos. Quais são os dados hoje que existem na macroeconomia, na nossa região, onde inovar e qual que é o propósito e valor que a gente tem que organizar isso. Okay? Então, assim como você tem o BSC, que é uma ferramenta de planejamento, você pode olhar o cenário da sua empresa por essa seguinte lente. Vamos olhar pela lente do cliente. Quem serão que pensam? Vamos olhar para a seguinte lente, da competição. Quem será, né, e o que farão, né? A lente da informação. Quais que eu tenho e quais que eu deveria ter. Né? Da inovação. Como inovar e onde inovar. E valor. Para quem e por quê são questões hoje que o profissional de marketing deve se ater claramente para ele traçar o cenário dele. Tá? Então, a discussão aqui é ter a resposta de qual cenário. Um exemplo, né, você tem um cenário provável, alto, médio, baixo, né, alta, né? Então, se você observar mercado de massa versus mercado de nicho, a alta probabilidade de ser mercado de nicho, né? E redes de clientes cada vez mais aproximados. Entre empresa que comunica e empresa, cliente e empresa comunicam junto, olha, alta média, tendendo para alta probabilidade aí, no médio prazo, ok? O marketing induzir a compra, por o marketing inspirar a compra, alta probabilidade. Então, estamos olhando os clientes. O cliente está buscando cada vez mais economia de valor, sem causa, sem propósito de valor. Eu não consigo aproximar desse cara. A escalabilidade foi sucesso. Hoje, que é valor para o cliente. Valor de fluxo recíproco, né? Ou seja, sobre valor de mão única. Não, a gente precisa ter uma reciprocidade nas trocas e aí nas transações. Então, quais são o cenário provável de acontecer na perspectiva do cliente? Se você mudar a perspectiva, pegar a lente da competição, você vai observar, uma distinção entre rivais e parceiros. Não, na realidade, você está vendo você não sabe mais quem é parceiro e quem é rival, porque eles se aproximaram tanto, né? A cadeia se aproximou mais. Não tem essa de rival. Todo mundo trabalha junto. Você não tem o produto um e repassa para o outro, né? Não tem a briga, já não é aquela briga escancarada. A briga é de parceria. Se eu não dou conta do Golias, eu vou me associar com Golias, né? Concorrentes operando em áreas-chave, alta probabilidade. Principais ativos situam-se em redes externas, ou seja, a gestão terceirizada, economia de valor, alta probabilidade, competição entre setores. Então, você observa que aqui é uma forma de você gerar um cenário também. Essa análise é uma análise estratégica que nós temos que fazer com a nossa empresa. Em relação a dados, inovação, os dados são gerados, são caros e difíceis de armazenar, então muita gente reclama. Pesquisa é cara, mas também o BI é caro. Mas o futuro não tem como. Você não tem, sem informação, você não gera estratégia. A gente diz assim, que informação é aquela que leva você a ter um caminhar diferente, a enfrentar os grandes desafios. Decisões de inovação baseadas em teste, cada vez mais, é alta propriedade. Fracasso são fontes paradas de aprendizado, a alta probabilidade. Significa você trabalhar com as experiências, né? Foco na viabilidade mínima e interação pós-lançamento, ou seja, a alta probabilidade. Então, se você pensar em dados e pensar em inovação,
você pode construir um cenário, você se posiciona a sua empresa em cima disso. Sobre valor, né? O que é valor para a classe agora C e D, que está alvo aí do governo Lula? O que é valor para essa classe de baixa renda, né? Aliás, o que é baixa renda para você hoje? É 3 mil, renda familiar de 3 mil, renda familiar de 5 mil, né? Então, a gente começa a observar contexto de disrupção, quebra do modelo tradicional de atendimento. Eu sempre fiz o atendimento de um jeito, não é mais. Então, o cenário provável é média, né? Também não é todo mundo que quer inovação, não é todo mundo que aceita essa inovação. É um mercado de valor de complacência, ou seja, a fazer só o que o cliente quer, quando o mercado que paranoia, né, de você trazer algo totalmente louco, né, que diferente do mercado também pode acontecer em alguns cenários, mas é média, né, não é alta, né? Ou seja, uma mudança para uma exigência para novas oportunidades. É fundamental você observar que o teu produto que você vende não pode ser sempre o mesmo produto, você tem que ter se esse produto é imexível, você tem que trabalhar com serviço, esse serviço você pode fazer de A a Z, né? Ou seja, cada vez mais você olhando aí para o design de valor, necessidades, dores e ganho, a alta probabilidade. Então, falando disso, gente, todos esses cenários de perspectiva que nós falamos ali, eles caminham para essas 5 grandes diretrizes que nós vimos aí em vários estudos, né? Agora, em janeiro, tem a NRF também, que já começou a projetar algumas discussões. Você fala, por exemplo, pelo menos essas 5 grandes tendências, os próprios eventos aí da tecnologia digital nos apontando. Primeiro, é o marketing conversacional, né? As pessoas desejam atendimento exclusivo em tempo real, não é à toa. 99% dos brasileiros possuem, 99% dos brasileiros possuem WhatsApp instalado no celular, né? Então, o consumidor utiliza esses aplicativos e vai usar cada vez mais as plataformas de conversa para interagir com a marca. Então, o marketing fala assim, esse é um cenário impossível no agronegócio. Como que é impossível no agronegócio, né? No agro, no serviço, no governo, tudo vai observar. Então, uma tendência muito forte do marketing conversacional. A outra questão é aquilo que a gente vê a Luciana sempre falando, o Falcão, né, sobre a experiência do consumidor, né, o ciclo de experiência do consumidor. Além de deixar o cliente feliz, uau, né, que a Luciana sempre fala, a experiência do cliente presume esse profundo conhecimento. Quem é o cliente? É um íntimo desconhecido, né? O íntimo desconhecido é aquela pessoa que chega na sua casa e só sabe o nome dele. Eu me chamo Eber. Mas não sabe o que o Eber pensa, o que ele acredita, o que ele não acredita, os valores dele, os compromissos que ele tem, as causas, né? Então, nós precisamos aprofundar a experiência de conhecer o cliente. O cenário está aqui, você tem que ser mais rápido, né? Para olhar atentamente o que faz o cliente comprar de você, como é que está o nível do NPS de você, de experiência, né? Consumidores satisfeitos são aqueles consumidores que conseguem entender os detalhes do produto, né? Tomar uma decisão da compra, ou seja, você está me ajudando a tomar a melhor decisão? Você está me ajudando a escolher entre as várias marcas, né? Nesse sentido, a narrativa do uso, o storytelling é fundamental. Então, nós vimos a importância da conversacional, da experiência do consumidor. Vimos também que hoje você precisa ter um marketing de influência, né? É a forma de trazer a marca para perto das pessoas cada vez mais, né? Então, trazer a influência, o marketing influenciar para comportamentos positivos, comportamentos construtivos, né? A construção da influência é consequência de escolha da marca. É uma marca mais humana, uma marca mais de diversidade, uma marca mais de sustentabilidade. Como é que ela se posiciona? Mais que você fale esse livro, aqui, por mais que você fale dessas discussões, você tem o quê? Uma situação diferente, né? Todas as empresas devem estar, né, buscar informação, mesmo que não tenha ainda as melhores ferramentas de mercado, né? Ou seja, os dados são necessários, ela precisa olhar com o tempo aí essa discussão, né?
Bom, o Data Driving nada mais é do que estudar os mercados. Todas as empresas devem olhar as ferramentas, olhar pesquisas, estudos, analisar os dados como um elemento de informação. Então, Data Driving. E aí, gente, o E fugiu aqui, mas a omnicanalidade são chamados omnichannels, né? Ou seja, os vários canais, 84% da experiência ideal está no ambiente físico e no virtual integrados, né? As compras presenciais não são mais as preferidas somente de alguns consumidores, né? A gente observa aí que existe o lado importância da loja física e das lojas virtuais. Existe bem, 84% da experiência ideal está no ambiente físico e virtual integrados, né? Então, isso também faz da omnicanalidade, né? Ou seja, os omnichannels, como um elemento de tendência do marketing, né? Fundamentalmente, gente, o que a gente gostaria de falar é que tudo o que nós pensamos é que existe um contexto. Esse contexto faz parte da nossa vida, da nossa empresa que a gente tem, do nosso negócio que a gente tem. Então, a gente tem que criar os cenários. Não é esse cenário que caiu aqui atrás, não, né? Mas, assim, você tem que propor soluções de enfrentamento para cada cenário, liste aí os grandes desafios e as possíveis barreiras que o atrapalharão para caminhar em 2023. Então, fundamentalmente, são 3 grandes lições que a gente tem aprendido, não precisa de muito mais do que você já tem para você entender o contexto e criar os cenários. Também é necessário que você pense nessas soluções para enfrentar esses cenários. Aí, aquilo que a gente chama de planejamento e criar estratégia. Do outro lado, você vai ter que pontuar os seus projetos, os grandes desafios, né, possíveis para as barreiras que o atrapalharão. Então, gente, a minha fala foi nesse sentido, né? Eu peço desculpa se eu estendi muito aí, mas a ideia foi provocar vocês. Caiu tudo aqui atrás de mim, o cenário. Você viu que derrubei o cenário aqui, né? Mas isso aí é coisa de amador. Mas estamos no mercado, estamos para cair, né? Mas essa ideia que a gente quis colocar para vocês, tá bem, gente? Maravilha, Heber. Muito obrigado aí pela sua explanação. Trouxe muitas faíscas aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você em relação à primeira parte. Você traz aí a questão do governo, né, da perspectiva do plano do novo governo, e eu queria, uma dúvida que eu tenho, o PIB de 0,5%, essa projeção, ela não confronta com a possibilidade de maior aporte de benefícios sociais e retomada de investimentos massivos em infraestrutura? Eu digo isso porque, na minha visão, bem abaixo da tua, lógico, mas é uma visão que eu imagino que isso possa impactar positivamente, né? Essa entrada de mais recursos também no bolso do cidadão não tem um efeito cascata com o aumento do consumo na indústria, no comércio, nos serviços, e aí eu puxo um pouco da sardinha para os nossos negócios que estão representados aqui? Entendi. Então, essa perspectiva do 0,5 ela é nacional, né? Porque a economia nacional ela vai ter que enfrentar alguns dilemas. Não são todos os estados que são competitivos com o Mato Grosso. O Mato Grosso tem uma projeção de 3,7%. Nós temos estados em situações bem complicadas do ponto de vista de equilíbrio fiscal. Estados que não estão crescendo mesmo, né? Tem dificuldade de geração de emprego, dificuldade de criar valor. Então, o estado de Mato Grosso é um estado fora da curva aí de muitas realidades no Brasil, né? Então, esse número de 0,5, ele leva em consideração o quê? Que alguns estados terão dificuldades de receber mais incentivos, né? De trabalhar um crescimento. O fato de eu repassar uma bolsa de assistência para você não quer dizer que você vai diretamente envolver no gasto, né? Tudo isso você
tem que considerar que existe um tempo entre o auxílio, né, e o aumento do salário mínimo chegar na bolsa do trabalhador ou da comunidade, isso vir para a meta de consumo. Talvez em 2024 isso possa ser mais refletido, esse aumento de 0,5. Agora, o ano que vem, até o governo começar a engatar uma primeira aí, vai levar uns 4 meses, né? Ele conseguir gerenciar a base, né? Gerenciar tudo, né? Tudo isso vai levar aí pelo menos uns 4 meses em termos de discussão, né? Legal. E uma última, a gente pode dizer, ficar bastante confiante com o que o nosso governador diz, que Mato Grosso é um estado blindado? Eu penso assim, blindado acho que não é bem a palavra, né? Que nós somos competitivos, né? Eu diria que a produção nossa, você viu os números que eu mostrei agora aqui, setor de milho, setor de proteína animal, os dados de exportação nossos, nós somos muito competitivos mesmo, né? E por fato de ser muito competitivo, nos torna atrativo, né? Assim, ou seja, eu tenho preço, tenho produto de qualidade. Isso, eu lembro quando eu estava estudando na Universidade de São Paulo, eu queria muito ficar em São Paulo. Eu falei, olha, vou trabalhar na IBM. Aí o meu colega lá me chamou, vamos trabalhar na IBM. Aí levei um puxão da orelha da minha professora chamada Ana Kemi Ikeda. Ela falou, não quero, você não fica aqui em São Paulo, nem a pau. Eu escolhi você na seleção porque você é de Mato Grosso. Eu não quero que você fique aqui em São Paulo, eu quero que você volte para Mato Grosso. Por quê? Porque depois eu quero que você volte aqui para falar por que Mato Grosso é competitivo. Né? Eu não quero você aqui em São Paulo. Acho que você vai ser mais um. Eu quero que você volte para Mato Grosso e venha para cá dar palestra para mim para falar o que Mato Grosso tem, que ele tem esse sucesso todo no agronegócio, né? Então, a visão dela, por exemplo, era que Mato Grosso é competitivo, e o pessoal olha para Mato Grosso, é só terra, né? Não é só terra, né? Temos vários consultores aqui, não é só terra, é aceitação, é organização, né? É cooperativismo também, né? Que por mais que a gente queira falar assim, não existe, mas existe. Ou seja, o que deu certo no Paraná, deu certo no Rio Grande do Sul, vieram para cá, aprimoraram cada vez mais, né? Então, eu acredito muito que não seja o Estado blindado, mas a competência que nós estamos construindo aqui, ela é brigadora forte. Ela traz uma boa briga com qualquer player internacional. Excelente. Vamos abrir aí para as perguntas. Vamos lá, nossos estrategistas. Que inspiração, que provocação foi. E uma das coisas que eu observei nessas 2 últimas semanas foi o nosso varejo, aquela paixão que a gente tem pelo varejo, né? E alguns segmentos foram muito bem nessas 2 últimas semanas e outros segmentos tiveram uma queda bastante significativa, vamos dizer assim. E o que eu fico feliz de você cutucar, a gente provocar, é nessa questão da inovação, da criatividade, de parar para pensar, que a gente tem que construir cenários, né? Toda semana, todo mês, não é só uma vez por ano, né? E nesse último movimento que nós tivemos aí, quer dizer, nessas 2 últimas semanas, a provocação para o varejo foi grandiosa, que aquele varejista, aquele empresário que não provoca movimento no seu negócio, não faz a diferença, não cria, não chama a equipe para perto e perguntar para a própria equipe o que nós vamos fazer de diferente, né? Porque eles estão na ponta, a equipe está na ponta, tanto o varejo quanto também os prestadores de serviço. Então, eu fico muito feliz, porque muita coisa que você disse aqui é o que eu senti durante essas 2 últimas semanas. E é com muito trabalho, com muito, né, arregaçar as mangas e usar a criatividade, que a gente sai desses cenários, às vezes, negativos e cria excelentes oportunidades. Gratidão mais uma vez. Obrigado, Lu. O que eu observo muito, assim, é o seguinte, às vezes nós fazemos
nós lemos muito relatórios focos do Banco Central, Bradesco, Itaú, mas quando você chega numa pequena empresa, e essa pequena empresa ela tem dificuldade de interpretar o PIB para ela, a inflação para ela, né? São variáveis macroeconômicas que afetam ela e a concorrência como um todo. Mas ela não consegue desenhar o cenário dela, né? Então, esse cenário dela, ela precisa interpretar. Qual que é a competição no bairro dela, né? Como é que vai ser? Vai ter mais gente, né? Mais população no bairro dela, né? Então, ela às vezes tem muita dificuldade de materializar essa ferramenta chamada cenários, e nós precisamos ter, e a mão boa é aquela mão da probabilidade. Eu falei que o Brasil ia ganhar de 1-0 hoje. Se tivesse me enrolando, eu teria ganho, né? Na semana passada eu falei que ia dar 2-1, né? Aí deu 2-0, né? Mas quando você vai tentando acertar a mão, e olha que eu não sou especialista de futebol, mas esse aqui é o desafio, a gente começar a entender os times para falar, o Brasil não bate de 7-0 na Espanha, né? Já começa por aí, é improvável o Brasil dar uma goleada de 8-0 na Alemanha. Ou seja, por aquilo que a gente está aprendendo, a gente vai construindo o cenário. Olha, é improvável, né, uma baixa probabilidade, 10% de acontecer isso. O Ari fez uma pergunta, eu passou rapidamente aqui, eu não vi o chat aqui, desculpa. A questão do posicionamento político polarizado, com certeza. A pesquisa do CDL, ela envolveu as principais cidades, Rondonópolis, Sinop, Sorriso, Lucas, Cuiabá, Várzea Grande, Castras, né? Foram aí umas 11 cidades foram entrevistadas, e os empresários, e ela pegou também no pós-eleição, né? Com certeza, é uma base de pequenos empresários ainda muito triste, está abalada com a situação, né? Agora, nós temos que observar que o governo Lula, ele ganhou na região sudeste, ele não ganhou na região nordeste, foi o sudeste que levantou. Então, por mais que a gente queira bloqueá-lo, né? É uma situação difícil de a gente contornar aí, mas temos que trabalhar esse sentimento com os empresários. Parece que é a Ana Cláudia, né? Isso. Oi, Heber, tudo bem? Tudo jóia, Ana? Como está? Tudo bem, pessoal? Você também riu da queda do cenário aí, ou não? Não, eu confesso para você que eu não vi, eu estava ouvindo. Porque eu estou no terceiro turno aqui fazendo artesanato para a escola da minha filha. Que fase, né, Brasil? Ai. Beri, justamente por isso, por causa desse terceiro turno, eu cheguei atrasada, mas eu peguei o final da primeira parte. O que eu só queria entender, porque como eu perdi uma parte, eu estou perdida aqui. Você está achando que agora, com essa mudança de presidente, essa mudança política, de governo, né, essa mudança de posicionamento de governo, você acha que vai haver uma mudança, o dinheiro vai mudar de mão? É isso? Olha, quando você fala mais da classe C, classe D, você acha que vai ter uma mudança do... A proposta claramente é essa, né? É de financiar as classes mais baixas, né? Ou seja, a proposta vem do seguinte sentido: o auxílio para diminuir, para aumentar as pessoas saírem do nível de subsistência um nível de maior educação, e aí com uma maior educação ter maior renda, né? Então, aquelas políticas afirmativas, né? Maior vaga, incentivar os programas de, você vai para a sala de aula e ainda vai ganhar um dinheiro. Lembra do Pronatec? Era isso. O Pronatec era dar R$2.000 para a pessoa fazer o curso de técnico em costura.
de costuraria, né, costurar, sei lá, né, de tecelagem. Então, a tendência é essa mesmo, do governo transferir renda e benefícios para a população de maior baixa renda. Mas assim, a baixa renda vai ter um dinheirinho extra aí, né? Vai ter um poder aquisitivo maior um pouco, mas você acha que o mercado de luxo, o alto padrão, essas coisas assim, enfim, mercados de valores altos, ele vai cair? Não, até porque eles são uma faixa muito pequena da população, né? E quem tem dinheiro no Brasil não tem como voltar para trás, entendeu, gente? É muita oportunidade. Quem tem dinheiro está comprando cada vez mais. Porque eu fico pensando no varejo, como a Lu falou, né? Que o pouco varejo que eu ainda estou tendo contato ultimamente, ele é de alto padrão. E a galera está esperneando, assim. Será que essa turma aí vai sentir mais? Não? Vai continuar. A choradeira é perder o campeonato, entendeu, gente? Perder o campeonato, estamos tristes, mas tem outro campeonato 2023, 2024, né? A tendência é a seguinte, ficou um lance ficou um lance muito importante, e todos nós acreditamos nisso, que não brinca com a gente, eu estou de olho em vocês, né? Ou seja, aquele passar a mão na cabeça de político que vai para um lado, vai para o outro, né? Então, vai ser esse policiamento, essa cobrança, isso é bom porque demonstra maturidade. Eu sei o que eu não quero agora. Eu sei o que eu não quero agora, né? Mas a classe mais rica, ela não tem como não gostar do Brasil, porque os bancos adoraram o governo do Lula, adoraram o governo da Dilma. Eles patrocinaram grande parte da campanha deles agora. Então, o setor financeiro também vai ganhar muito dinheiro. O agronegócio, nós temos aí um lado... Os grandes vão ficar mais grandes. Isso aí você pode ter certeza. A classe média também está feliz, você acredita? A pesquisa da OCDE mostrou que quem tem muita esperança no novo governo é a classe de funcionários públicos. Para você ter uma ideia, o Bolsonaro incomodou uma classe chamada de professores. A maior base de funcionários públicos do Brasil são os professores. Uhum. Quantitativamente, sei lá, 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões de professor, uma coisa do louco, né? E não apoiou os professores em muitas coisas. Entendi. Mas pode ficar tranquila, né, que quem está lá em cima vai continuar lá em cima e vai mandar bala. Beleza, que meus clientes prosperem e continuem me contratando. Não, pode ficar tranquilo. Valeu, Heber. Maria Helena? Maria Helena, Eu aqui na sequência. Então, eu venho na mesma linha que o Ari pergunta, porque a gente viu o primeiro professor no espetáculo de apresentação, obrigada pelo seu olhar, e a gente tem visto assim, uma insegurança do meio do agro, principalmente, né? Um pé no freio em todos os sentidos, assim, desde o primeiro turno, né? Após o primeiro turno, houve um refreamento muito grande, opa-pera, vamos ver o que vai dar. E agora, depois do segundo turno, mais ainda, independente de manifestação, independente de qualquer outra coisa, a maioria está na situação de aquele áudio do Palmeiras, né? Me desculpe, mas é tipo, levamos pizza, gurizada, vamos jantar, vamos dormir, que amanhã tem que trabalhar, né? E é bem isso. Então, assim, tá todo mundo com esse sentimento, mas há, sim, um refreamento grande de investimento, tá? Quem está comprando e quem está vendendo é porque tem conta para pagar ou para receber, né? Tá bem enxuto o mercado, principalmente da pecuária. A gente ficou, nos 2 últimos anos, nós não tínhamos final de semana vago, a gente tem, no último mês de novembro, a gente teve aí, vamos por aí, uns 7, 8 grandes eventos cancelados, tá? E quando eu falo grandes eventos, é faturamento de 20, 25 milhões cada um. Então, assim, que as pessoas puseram o pé no freio, porque tem condições de pôr pé no freio nesse momento, e que estão esperando para ver o que vai dar, né? Aquela sensação do peraí, como é que fica?
E aí a minha pergunta é sobre a questão das análises de mercado também, da governabilidade, né? Porque a gente já passou, quando o senhor fala assim a gente já sabe o que a gente não quer, né? Vamos dizer assim, eu vejo um grande recado aí nas urnas, porque foi meio a meio, né? Não foi nem lá nem cá. Foi meio a meio, não foram 2 milhões de votos, foi 1 milhão de votos, porque 1 milhão de votos votava, 1 milhão de votos não é nada, vamos. Então, assim, há um lá e cá muito grande, mas de uma população que já, entre aspas, já sabe o que quer, mas tem uma memória de 2003, né, de um Lula que entrou quando não havia onde a governabilidade era diferente. Quando a gente fala de Mato Grosso, que o Mendes fala de blindado, eu acho que ele é um estado que tem governabilidade. Ele não depende de ir lá e pedir muita coisa. Então, quando o Lula entrou, a gente tinha muitos prefeitos indo direto neles, os governadores pedindo a bênção para ele. E hoje, esse pessoal pede para o Senado, pede para o Congresso. E o Congresso está com a faca e o queijo na mão, mesmo que vendido já para um lado ou para o outro, o Congresso vai... A governabilidade hoje ela não está na mão do Lula, ela está na mão do Congresso. E os governos estaduais já têm mais isso. Eu vejo o Mauro Mendes, eu me sinto, vamos dizer assim, eu vejo o agro seguro com ele nesse sentido, de ter governabilidade, e se precisar peitar, ele tem coragem para isso, né? Ele não depende tanto do governo, depende sim, claro. Mas eu queria saber da sua opinião em relação, assim, se esse período de, peraí, vamos ver o que vai dar, para esse pessoal que tem um pouquinho mais de bala na agulha para segurar, né? Porque tem o que fala, eu vou esperar o que vai dar, mas ele tem que vender e comprar, porque senão a coisa vai bater na porta dele. Se esse período ele vai esse primeiro ano inteiro, ou se o senhor acha que são só os primeiros 6 meses, ou se isso demora um pouco mais? Então, primeiramente, assim, complicado, viu, Mariana? Então, primeiramente é o seguinte, quem tá aguardando não está perdendo dinheiro, porque está aplicando na Selic, entendeu? Quem está com dinheiro projetado de investimento também está se aproveitando dos juros altos. Ou seja, ele não está de bobeira, não. Ele está... então, por mais que a gente falasse assim, olha, se o nosso juros estivesse na casa de 2,5%, aí eu ficaria extremamente preocupado com a fala de que o pessoal não vai investir. Mas hoje, eu também, se eu tivesse aí 10 milhões de reais, eu estaria aplicando na renda fixa. Por quê? Eu não conheço a equipe de transição, se vai ser o Haddad, se não vai ser o Haddad, né? Se virar aí um aumento de juros, embora isso todos os economistas, inclusive esse evento do LEAD da semana passada, confirmou isso. Não é possível voltar a uma taxa Selic de 17%, 18%. Isso quebra o Brasil, né? É a mesma coisa você emprestar a maior taxa de juros do mundo, é essa que nós já estamos agora, né? Essa taxa é alta justamente para atrair dinheiro de fora, para pagar as nossas dívidas, que também são altas. Só que no modelo da Argentina, o modelo de quebra da Argentina foi que a Argentina falou o seguinte: eu nem pagando juros altos, eu não quero o dinheiro de vocês, e eu não vou pagar, eu vou dar calote na dívida. Então, o Brasil já tem uma dívida alta, ele precisa honrar esse compromisso e não pode dar calote. Então, o próximo governo ele tem que honrar as dívidas, né? E as primeiras dívidas são as dívidas internas que ele tem que pagar. Então, esse movimento é muito comum, é cíclico, tá? O fato de falar assim, eu não vou apoiar, tem uma revolta grande, né? Assim como eu fiquei muito revoltado quando o Aécio Neves perdeu também. Eu me contar o voto, eu vi listagem lá de 5 mil municípios que a Dilma, só deu Dilma, não tive um voto do Aécio, eu peguei aquele negócio, fui estatística, fui levantar, eu também fiquei revoltado pra caramba naquela época, né? Mas depois eu vi que as ferramentas de controle não estavam na nossa mão, né? Então, o judiciário, etc., não está na nossa mão. Então, logicamente, o empresário ele vai continuar fazendo a pressão, ele tem um juros alto, muito atrativo. Então, se o governo baixar a taxa de juros para 3%, aí a gente conversa. Aí a gente vai falar para você, ó,
eles não estão perdendo dinheiro, tá? Não estão, vão segurar um pouquinho, é normal, mas depois volta a uma coisa muito boa, que é o empreendedorismo, tá? Ninguém gosta de ficar com dinheiro parado, assim, sobretudo o empresário mato-grossense, o empresário jovem. Você vê a sucessão de pessoal investindo em cervejaria, investindo no agronegócio intensamente, né? Eu, por exemplo, na área de serviço também, eu tive uns 6 clientes que falaram, vamos aguardar para janeiro, fevereiro, para a gente voltar à conversa, alguns contratos que não sei que fosse sair agora, mas é normal isso. Eu vejo que essa é até prudente, tá, Marilene? É até prudente assim, a gente. Eu não acho que vem uma loucura grande de resgatar dinheiro de conta, né? Isso que o Alexandre de Moraes fez, essa briga dos caminhoneiros aí, foi porque tirou a conta de 42 empresas transportadoras, né, de modo autoritário. Não foi chegar na tua empresa, arrancar o dinheiro, como é que você faz? Por isso que gerou toda essa bagunça aí, que eu atribuo a culpa ao STF aí, literalmente, né? Nem Bolsonaro, Lula. Essa é uma questão do STF com perseguições aí no direito político, no direito das pessoas de conversar, de interagir, de manifestar, né? Mas eu acredito que esse momento as pessoas vão investir porque Mato Grosso é Mato Grosso, o Brasil é Brasil, né? Isso está muito claro. Eu vou olhar para o local, vou investir no local, vou desenvolver e vou ganhar dinheiro. Fala, Fabrício. Bom, sempre bom ouvir o meu doutor malvado favorito, né? Muito bom, Heber. Números fantásticos que você trouxe para a gente. Heber, a gente está próximo aí de ter um novo resultado de censo, né? Acredito que até o final do primeiro semestre a gente já tenha esse dado. Falando em data driving, ele ainda é um referencial, mas é um dado muito antigo, né? 2010, se não me engano. Você acha que essas projeções podem constatar que o brasileiro está mais pobre? Olha, eu penso que os últimos 2 anos foi bem difícil, né? Por quê? O que acontece, se você observa no ensino, no setor federal, por exemplo, o governo Bolsonaro não deu nenhum reajuste, assim, né? E superasse a inflação. Então, ano passado, nós tivemos uma inflação chegando a 13%, 14% em 2021. Esse ano, chegando aí a perto de 8% a 9%. Então, existe um descontentamento porque a perda salarial aconteceu, né? Nos últimos 2 anos, e não teve um gatilho de recuperação, sobretudo no orçamento, na parte pública. A parte pública, assim, ela é barulhenta. Ela representa em torno de 14% da mão de obra ativa da economia, né? Então, 60 funcionários do Detran parou Mato Grosso, né? Mas você observa, são 60 funcionários barulhentos, né? Vamos parar porque o Detran parou, né? 60 funcionários lá. Mas, assim, na economia, eles fazem muito barulho, né? Porque eles têm salários bons também, tem perda. Eu acredito que sim, houve uma perda salarial, ela afetou a classe média, afetou sim os funcionalismo público, mas por outro lado também tem uma estatística que a gente tem que considerar. Houve um aumento de mais de 800% nas transações financeiras com o Pix. Esse dinheiro que estava no colchão, ele veio para o Pix, entendeu? Isso o governo já detectou. Eu vi os relatórios do Banco Central mostrando que a coisa cresceu num nível tão grande que é imprevisível esse uso do Pix, né? Esperava-se não esperava-se tanto que alguns bancos já falaram, né? Vão quebrar porque
o crédito, né, o cartão de crédito está saindo, tá muito caro, o débito deixaram de usar, é tudo Pix, né? Ou seja, o governo já percebeu que o Pix já, de fato, ele é uma ferramenta que ele pode monitorar a economia informal. Então, esse monitoramento da economia informal, ele vai ver o tamanho, já tem a clareza do tamanho da economia. Não aquela economia, não é a economia do cheque, sim, do cheque pedratado, não é aquela economia, né, do caixa 2, né? Hoje, o monitoramento é muito melhor. Mas eu acredito que o censo, sim, vai mostrar uma previsão de aumento aí populacional de todos os 40, né, milhões aí a mais de pessoas, alguma coisa assim, né? Comparativamente ao outro censo, mas ele vai trazer também esse espectro de... primeiro, tem os neném agora, né? Nós tivemos uma discussão muito grande na universidade essa semana, porque quem está entrando na universidade, vocês não têm ideia, gente. É o cara que não quer dirigir o carro, a garota que não quer dirigir o carro, né? A garota que está acostumada a ler o iPad, a tela de LED, e aí você entra na universidade com o professor escrevendo, dando as coisas. Cara, eles não aprendem mais desse jeito, né? E do outro lado, você tem outro que nem tem iPad e nem tem... Você faz um bullying, né? Com um e com o outro, né? Então, é um nível totalmente diferente né, de separação. Você tem uma casta mais educada, uma outra que não está com dificuldade, está indo para o trabalho mesmo muito cedo e esse está ganhando bem menos. Né? Maravilha. Obrigado. Mas importante reflexão, viu, Fabrício? Importante reflexão. Sim. Vai lá, Rogério. O Weber, você mostrou em um dos gráficos ali que 99% das pessoas estão no WhatsApp, né? Isso pode ser uma grande oportunidade. Ao mesmo tempo, a gente vê do outro lado, onde estão brigando pelos R$600, né, para alguns milhares aí de pessoas. O que me preocupa, né, eu que sou mais do lado operacional, né, do lado prático das campanhas de marketing, é essa onda de querer meio que empurrar o WhatsApp. Né? Pelo que eu vejo, é um ambiente mais fácil, onde você faz um anúncio, coloca no botão lá o WhatsApp e acabou, você não tem o trabalho do marketing, né? Isso não pode estar gerando, ou não pode gerar, né, um falso positivo, né? Como no Instagram, né? Eu comprei seguidores e agora eles não servem para nada. Será que a gente vai acabar caindo nessa frustração, né, onde vai se jogar muito dinheiro em campanha e não vai conseguir retorno? Então, é um ponto, assim, que nós temos que conhecer muito se o nosso cliente, ele permite, e se ele aceita o WhatsApp como uma ferramenta de convencimento para compra, né? Então, a LGPD também trouxe essa perspectiva da gente ter. Mas o conversacional ali, o marketing mais conversacional, ele tem a ver muito mais com você estabelecer esse approach, né? esse diálogo intencional com o cliente. Se o cliente está fazendo interação com você, e isso vai te levar a uma proximidade com a sua marca, né? Isso é uma ferramenta indiscutível que o marketing tem que utilizar, né? Esse debate. Agora, o que a gente está conversando com o robô, né? O cara opção 1, 2, 3 ou 4, né? Aí você vai 1, né? Opção 3, o que você deseja? Você vê que um robozinho ali no chat, ali, né? No chat falando com você, isso para mim é uma outra conversa, né? Aquilo ali é muito mais um mecanismo diferente. Agora, o fato de você ter uma proatividade, de ter a gente chama de gerenciar contas, né? Se o gerência de contas começa a transar claramente com um perfil grande de clientes, né? Ele começa a originar informações saudáveis, inovação para esse cliente, eu penso que nesse sentido o WhatsApp ele vai ser, e já é,
uma ferramenta de convencimento também. Eu fui convencido a fazer limpeza de pele pelo WhatsApp. Né? Não sei como descobrir o meu telefone, só falaram assim, tá 80 e você vai passar ainda aquele rolinho que machuca seu rosto inteirinho. Não sei como é que é o nome do rolinho. Microagulhagem, né? Aí eu falei, esse negócio aí deve ser uma armadilha só, né? Eu fui lá e era eu e a torcida do Flamengo inteiro estava lá fazendo, né? Então eu falei, então se a torcida do Flamengo inteiro está aqui fazendo, deve ser alguma coisinha boa, né? E valeu, viu? Foi 80, mas para mim funcionou bem. Fiquei todo machucado, mas valeu. Então, já compartilha o contato depois. Mas recebi pelo WhatsApp, né? Eu não conhecia a empresa, né? Chegou para mim, aí eu fui conversando com eles, né? Então, eu acredito, Rogério, que tem é um mecanismo do marketing, né? Que vai, né? Logicamente, tem muita gente que vai bloquear, né? Deletar, né? Mas se tiver naquele campo da necessidade e do sentimento, olha, estou precisando, né? Legal. Se eu conseguir te responder, viu? Beleza. Maria Helena dizendo tudo que arde cura, né? Isso aí, né? No pain, no gain. Que arde cura, tudo que aperta, segura, já dizia minha avó. Tá vendo? Pessoal, eu agradeço pela participação de todos, as perguntas, a Heber, queridíssimo, por ter antecipado aí a conclusão dos seus estudos para a gente. Muito obrigado pela generosidade e compartilhamento dessas informações. Para os confrades que estão aqui, amanhã eu vou postar a nossa confraternização. Quero muito que todos estejam presentes. Vai ser no restaurante do Tolentino Neto, Marido na Cozinha, ele acabou de inaugurar, e vai ser na segunda que vem. Então, um cardápio especialmente feito para a gente, e estaremos lá para encerrar com chave de ouro o nosso ano. E uma coisa também, eu não sei se tem gente de fora, mas eu já quero fazer o pré-lançamento aí do período de candidatura para a eleição da nova diretoria. Em março a gente vira a chave, completamos 10 anos e já passamos o bastão para a próxima diretoria. Então, por favor, aqueles ou aquelas que se sintam com gana, com vontade de levar a confraria adiante, a novos patamares, por favor, entre em contato comigo, já vamos começar a montar o processo eleitoral. Os candidatos que precisar de campanha, estou à disposição. Boa, Fabrício, você vai me ajudar só fazer uma análise de cenário, né, Fabrício? Uma análise de cenário aí, né? Maravilha, Heber, muito obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço a todos aí, né? Para mim foi uma gentileza estar com vocês aqui, né? Vou bater no meu estagiário aqui que montou o cenário atrás. Mas, pequeno detalhe que não fez a diferença. Você fez a diferença. Não, eu sei, tem que saber com vocês, que a improvisação foi... Ninguém nem viu, professor. A gente estava tão... Estava todo mundo em transe, né, Kelly? Que eu só notei depois que você falou. Não, cada detalhe. Foi fantástico. Não, parabéns. Vocês ficam brincando mesmo. Eu também ri, eu ri bastante, porque eu lembrei daquela cena do ministro lá, do desembargador, né, que caiu tudo que estava atrás deles. Biblioteca falsa. Eu ri pra caramba. Eu ri pra caramba aquilo lá. Gente, mas muito obrigado pela oportunidade de falar, né? Esse material eu vou mandar lá para o Tarley aí, se ele quiser compartilhar com vocês, né? Fique à vontade. Também é só uma fala para colaborar um pouco com vocês aí. O que precisarem da gente, estamos à disposição. Gratidão, muito mestre. Obrigado. Bom revê-los. Boa noite, pessoal. Beijo no coração de todo mundo, viu? Bom descanso a todos. Bom descanso.